Bem-vindos ao Trilha Sonora, o seu podcast que versa sobre música e um tema social, que é apresentado pelo meu amigo Lupa, Luperi, e eu, do Mendes. E hoje falaremos sobre o grande Stravinsky. O nosso tema de hoje será inovação. Isso mesmo, Du. E para bater papo com a gente, trouxemos um convidado super preparado, um dos melhores executivos de comunicação e marketing do país. E o mais importante, o grande fã de Stravinsky, é ele, Edmar Bula. Isso aí, Lupa. Verdade. Edmar Bula, que é CEO e fundador da Chroma, que produz desenhos inovativos para transformar o mundo dos negócios. Também foi Head of Consumer Engagement da PepsiCo. Fora tudo isso, gosta muito de música e diz a lenda, ouvi falar que é um ótimo cantor aí. Tudo bem, Bula? São lendas urbanas. São lendas Não, urbanas. lendas urbanas. Muito obrigado, gente. É uma delícia falar sobre música. Eu sou apaixonado por música, enfim, fiz um bom tempo de conservatório, estudei piano, depois estudei na Escola Municipal de Música aqui em São Paulo, fiz canto erudito. Já tive um grupo de música barroca chamado Panela Barroca, e com instrumentos de época, como teorba, viola d'amore, e fazendo algumas primeiras audições de partituras barrocas aqui no Brasil. Mas, enfim, a música está impregnada em mim bem antes da publicidade. Isso é um fato. Né? Isso é um fato. Uhum. Então vamos falar sobre o Igor Fyodorovich Stravinsky, que nasceu em 5 de junho de 1882, no subúrbio de São Petersburgo, na Rússia, e morreu em 6 de abril de 1971 em Nova York. Né? Foi um russo, compositor, pianista e maestro nato. Seu pai foi cantor de ópera, morreu em 1902, e queria que ele fizesse direito. Inclusive, ele cursou a faculdade de Direito, mas teve uma paralisação nessa faculdade de Direito. Perto da conclusão do curso, inclusive, ele já se dedicava mais à música que ao direito, e ele decidiu ir pelo caminho da música. Ele é amplamente considerado um dos compositores mais importantes e influentes do século XX. Ele foi naturalizado francês, posterior à Primeira Guerra Mundial e à Revolução Russa, e também depois ele vai para os Estados Unidos com 57 anos, e lá ele é naturalizado norte-americano. Verdade, Lupa. Bom, a produção de Stravinsky é tipicamente dividida em 3 períodos, né? O pessoal geralmente divide em 3 períodos. O período russo, que é a parte dos balés, depois vem um período neoclássico, né? Que é uma fase mais formal. Ele faz homenagens aí a compositores mais eruditos, assim como Bach, Tchaikovsky, um pessoal mais formal mesmo. E depois um período serialista, né? Que ele vai lá, ele junta pontos de todas essas coisas que ele fez anteriormente, só que ele organiza isso de uma maneira distinta, uma maneira diferente. Exatamente. Que bonito isso, gente. A gente estuda antes de começar isso aqui. Gostei. Então, no período russo, surgiram 3 de suas principais obras, né, que é o Pássaro de Fogo, Firebird, a versão original de em 1910, né, o Firebird, a versão original de Petrushka em 1911, o Rito ou Sagração da Primavera, né, em 1933. Que é o grande marco, né, do modernismo. É a Sagração da Primavera, é isso aí. É isso mesmo. Bom, agora vindo para o que importa de verdade, o Stravinsky, né? Ele foi chamado aí de um dos inovadores verdadeiramente épicos da música. Então, dentro dessa ideia, né, de inovação que clama para esse maestro, por isso que a gente relacionou ele com esse tema de inovação, Stravinsky, inovação que tem tudo a ver. E agora a gente deixa aqui para o nosso convidado, Edmar Bula. O que podemos falar sobre Stravinsky nas diferentes fases de sua obra? Cara, Stravinsky foi um cara que subverteu toda a estética musical, né, do começo do século XX. Ele, de fato, é um grande inovador. E eu disse, o Maurício estava comentando ali sobre, né,
as obras, o Firebird e até chegar à Sagração da Primavera em 1913. Na verdade, a Sagração da Primavera ela fez 100 anos agora, né, em 2013, mas no dia 29 de maio ela era estreada no Théâtre des Champs-Élysées em Paris e foi assim um escândalo para a época, né? Existe até alguns filmes, eu acho que tem um filme que fala um pouco sobre essa paixão da Coco Chanel pelo Igor Stravinsky, e o começo do filme mostra um pouco, claro, que de um ponto de vista um pouco não necessariamente verossímil, né? Um pouco bastante Romantizado. cinematográfico, mas mostra como é que foi o escândalo, porque com a Sagração da Primavera, o Stravinsky inova em ritmo, ele inova em estrutura orquestral, ele inova em timbre, em forma, em aspecto harmônico, em uso de dissonâncias. E assim, até então a gente vinha de uma tradição muito romântica e é a primeira vez assim que ele coloca a percussão prevalecendo sobre a própria melodia, que era algo impensável até então, né? Então o cara faz um turnaround, ele faz um giro de 180 graus e mais, porque a Sagração da Primavera tem um balé. E aí, cara, a crítica caiu, né, descendo a língua, dizendo que a coreografia era primitivista demais, era rupestre demais. E olha só que interessante, na plateia, isso é um fato, então a gente tinha Camille Saint-Saëns, que é um grande compositor, ele estava na plateia, e reza a lenda que Camille Saint-Saëns, assim como outros compositores, outros músicos, e algumas pessoas da audiência se levantaram ali no Teatro de Champs-Élysées e começaram a falar isso da música, porque a Sagração começa com um solo muito peculiar, assim, né? Então você tem algo que já no começo você fala, mas espera aí, que timbre é esse? Que início é esse? Que harmonia é essa? Que dissonância é essa? Então sobraram vaias para todos os lados. Foi um caos na plateia. As pessoas saíram logo no começo da apresentação. Essa nova abordagem dos instrumentos. Então, porque Stravinsky ele pega tudo aquilo que era muito empacotado e muito formal, que a gente vinha da herança muito romântica, né, de Puccini, Bellini, né? Então, Io sono l'Umiliancella, quando a gente pega aquelas áreas de ópera, né, do final desse romantismo tardio, tudo muito certinho, um começo, meio e fim muito estruturados. E Stravinsky ele traz essa ausência de foco, né? Ele é um declínio de narrativa em Stravinsky. Mas é interessante a gente perceber e compreender Stravinsky no momento histórico, porque na pintura, na literatura, na moda, então assim já existia um movimento de ruptura bastante interessante. Então, o Stravinsky ele abre um marco no modernismo e ele abre as portas para muita coisa que vem depois, gente. Assim, ele influencia, claro que ele influencia a Semana de 22 do modernismo paulista. Quando a gente olha, não dá para não comparar o Abaporu com esse primitivismo e essa coisa rupestre que a crítica da época falava, né? Porque é uma música muito de entranhas, né? É um ritual, é uma sagração da primavera, é um rito. Então ele resgata coisas muito ancestrais que tem muito a ver com a história da música na gente, né? A música na nossa evolução enquanto seres humanos, enquanto espécie, ela antecede a própria escrita. A gente já tem manifestações lá há 50 mil anos daqui para trás, né? A gente já brincava com os sons da natureza, os trovões, a água, o próprio barulho do corpo, mas claro que tudo isso para uma coisa muito mais ritualística do que uma própria música propriamente dita, né, como a gente concebe hoje, ou mesmo quando a gente concebia nas primeiras notações musicais que a gente descobriu enquanto civilização na cidade de Ur. Tem umas coisas muito interessantes que a gente pode falar aqui no decorrer dessa conversa. Mas, assim, ao mesmo tempo, qual que é a grande lição de Stravinsky para a gente hoje? Hoje a gente tem música feita com inteligência artificial, né, que é algo para a gente também refletir aqui, porque a gente também não pode ter preconceito sobre isso, porque Stravinsky foi vítima de preconceito na época, né, e assim, esse preconceito podia ter sufocado a inovação,
Então, uma Paris muito tradicional de 1913 não sabia como assimilar tantas mudanças, tantas subversões, e não estava preparado, de certa forma, para recepcionar essa nova estética, né? E a questão da natureza desse dom do Stravinsky, a questão de onde ele nasceu, né? Ele nasceu, parece que numa família um pouco mais abastada, né? Vamos dizer assim, pai cantor de ópera, mas enfim, o ambiente russo do czarismo na época não é o mesmo ambiente. É claro que ele vai ver os períodos, ele vai pegar os diferentes momentos, né? Aí, mas não vai viver muito no segundo momento pós-revolução russa, por exemplo, porque ele vai embora, Sim, né? você vê que coisa interessante, a gente estava falando de preconceito, Maurício. O pai do Stravinsky tinha uma conexão com a música muito forte, mas mesmo assim o Stravinsky é conduzido para uma formação, o que a gente chama hoje de tradicional. Trazendo isso para 2021, o que a gente vê? Uma juventude que fala que quer revolucionar o mercado de trabalho, mas a gente tem os cursos mais buscados, medicina, engenharia. Assim, então, peraí, que revolução é essa que você quer fazer de fato, né? Então é muito interessante, assim, gente, porque é muito pouco tempo, 100 anos não é nada na nossa linha evolutiva. Uma linha histórica, né? Porra, assim, claro que a gente teve no século XX muita manifestação musical interessante. Quando a gente... É engraçado que quando a gente fala de Stravinsky, me ocorreu uma coisa agora à mente. Quando a gente pega a Serenata do Adeus, que a Elisete Cardoso grava, e tem um solo também que remete a gente ao começo da Sagração. Quando você olha a orquestração das big bands, né, do teatro de revista, gente, eram composições que, quando a gente compara com hoje, né, e a gente perdeu muito essa riqueza melódica, né, a riqueza da orquestração. E aí, quando tem algumas coisas que saem um pouco fora, você fala, opa. E isso em qualquer gênero, tá? Se a gente vê no rock, a gente tem... Quando o Supertramp fez Logical Song, por exemplo, muita gente falou, mas peraí, isso não é Supertramp. Quando gravaram Stairway to Heaven, falaram, peraí, vocês não são uma banda de rock? Mesmo outras bandas de rock, a gente pode citar aqui várias, mesmo Queen, quando Fred Mercury faz algumas composições, mesmo Renato Russo, brasileiro, quando ele vai para uma linha mais romântica, peraí, você tá desaprendendo a escola, mas isso é uma grande bobagem, porque é a diversidade que gera a riqueza das coisas, né? E esses rótulos, eles só servem para uma coisa, nada. Só servem para nada. Eles só servem para nada e para sufocar o processo de inovação. Então isso é muito ruim. Essa questão da inovação é interessante porque antigamente você tinha as grandes inovações feitas por pessoas específicas, né? Você pega na música, hoje, com as transformações sociais inovativas que você tem hoje, por exemplo, a descoberta da penicilina foi Benjamin Franklin ali. Sim. Maurício, cortou o seu som. Mal. A gente está sem seu som. Cortou? Agora voltou. Voltou, Mal. Vou ter que falar sem o microfone. Então, então, você tinha as grandes inovações de pessoas específicas. A ciência se expandiu ao longo do tempo também. E hoje você pega na música, você não, são várias pessoas que inovam, né, ao mesmo tempo, vamos dizer assim. Na medicina, então você não sabe, você não tem mais aquele grande descobridor, inventor e que vira uma inovação no mercado, né? Você tem grupos, né, vamos dizer assim, que... Então, essa é uma questão interessante, né? Então, os grandes gênios... A inovação melódica hoje no Brasil, ela é muito pobre do ponto de vista musical, né? Então, você vê... e aí tem, assim, a gente pode ficar 3 dias falando sobre quais são as causas e as consequências de uma pobreza melódica, né? Assim, a pouca variação, né? Quando a gente olha Bach, né, que a gente reverencia até hoje, a produção de Mozart, por exemplo, que morreu muito jovem, mas produziu muito. Quando a gente olha a música erudita e aprende com as variações sobre o mesmo tema, ou variação sobre um tema de Vivaldi, ou variação sobre um tema de Stravinsky, assim, tem muitas variações. E assim, e essas variações, quando a gente olha o rigor estético
do ponto de vista de composição musical, do que a gente chama de música erudita, o contraponto, a harmonia. Então, assim, é matemática ali construindo, né? Então, essas bases, e aí a gente vai entrar numa questão que é a formação desses músicos, né? É diferente hoje quando dá para perceber quando o músico tem formação musical, na música popular, no sertanejo, no pop rock, no indie, não importa. Você percebe se ele tem ou não formação musical pela habilidade que ele tem na expressão vocal, pela habilidade que ele tem na expressão através do instrumento, pela habilidade que ele tem de variar e inovar sobre mesmos temas, pelo jogo de cintura e pelo improviso, assim, só improvisa com propriedade quem de fato tem base sólida para improvisar. Então, assim, e aí o que você tem? Também uma falta de técnica para os cantores. Então você pega toda essa galera do sertanejo que perde a voz, né? Então, assim, zero de saúde vocal, zero de propriocepção do trato vocal, como eu emito som, qual a importância da respiração, aquecimento e desaquecimento. Então, assim, eu acho que é um momento oportuno hoje da gente resgatar, se a história é de fato cíclica, é o momento da gente resgatar essa riqueza. E aí quem começa a resgatar essa riqueza, que a gente tem hoje eu considero bastante inovador, é um álbum, eu não sei como é que chama, eu não sei se é I Am AI, que é Eu Sou Inteligência Artificial, que é traduzindo aí pro português, que é um álbum que foi gravado acho que em 2016, 2017, alguma coisa assim, de uma garota chamada Taryn Sulfer, né? Alguma coisa assim. E assim, cara, era uma youtuber, tem, sei lá, milhões de visualizações dos vídeos, e de repente claro que ela coloca que a emoção dela no final, porque a inteligência artificial é uma manifestação pré-programada por machine learning, mas ela dá o toque final ali, como duração de tempo, de ritmo e tal. O álbum é muito interessante. Agora, a gente vai dizer que isso não é música? Claro que não. É música. Eu tenho uma composição melódica, eu tenho um contraponto, eu tenho uma harmonia, e é muito mais rico do que muita coisa que a gente tem por aí. Então, mas às vezes a gente está falando de inovação e ruptura. A inovação e ruptura não necessariamente ela precisa ser mais complexa ou mais rica do que o Exato. anterior. A gente pensa, por exemplo, no o movimento punk, que foi um movimento importantíssimo na Excelente Inglaterra, referência. Uhum. e a gente tem uma coisa completamente crua, uma coisa completamente, se for pensar, até despreparado, completamente despreparada, se a gente vê os Uhum. artistas que saem dali. Uhum. E é um movimento, na minha opinião, inovador para a época, foi Sim, necessário, e sim. ele traz uma ruptura com o que estava sendo feito antes. Eu acho que às vezes é Sim. mais importante a ruptura, né, para mostrar que certas coisas podem ser feitas também, que também é válido culturalmente, do que simplesmente pensar só em técnica. A gente pensa, Claro. a gente Eu acho que pensa, tem que pensar em valor estético, porque é, música, antes de mais nada, é uma expressão estética, né, Edu? exatamente. Então, assim, eu tive uma professora de canto, né, chamada Eiko Senda, que é uma amiga queridíssima, hoje mora no Uruguai, e nas aulas de canto ela me dizia, é, tecnicamente bom, né, se você caprichava ali na área, ela dizia, tecnicamente bom, interessante, mas cheio de vaidade. E ela dizia, quem tem vaidade não canta, porque você pode até executar tecnicamente uma partitura, ou no canto, ou no instrumento, ou numa composição de acordes, não importa, mas se você não tiver sentimento e não tiver com os seus valores muito verdadeiros ali, você não toca a outra pessoa. Então, a música, até por conta dessa ancestralidade que a gente estava falando antes, e é por isso que a Sagração da Primavera também ressoou tão forte, porque ela tem uma coisa de primitivismo que ressoa com a nossa ancestralidade. A música ela é feita para nos envolver. Assim, existem alguns estudos do ponto de vista da nossa espécie que dizem que a música foi usada justamente para nos manter em bandos. Quando a gente aprendeu que atuar em bando para caçar e para sobreviver era muito mais inteligente, a gente começou a criar rituais e a música era super importante. E aí, claro que a gente está falando de uma técnica musical, a gente está falando de valores, de padrões estéticos
que criam crenças ritualísticas em cima disso. Então, quando a gente olha o punk, por exemplo, existem valores e crenças ali que aquela expressão estética precisa definir muito bem, e aquilo é capaz de atrair. A mesma coisa o sertanejo, a mesma coisa a ópera, a mesma coisa uma composição orquestral. Então, a inovação, ela é muito avaliada do ponto de vista, claro, que do ponto de vista musical, do ponto de vista estético, do ponto de vista histórico, mas antes de mais nada, de quem é o receptor daquela mensagem. E ela não precisa ser uma invenção, né? Então, assim, cara, século XX a gente tem a nova roupagem da música, essa ruptura que Stravinsky tem um impacto em todas as expressões musicais. A gente tem a música atonal no século XX, a gente tem a música dodecafônica no século XX, a gente tem rádio no século XX, a indústria do cinema, que tem um papel importantíssimo na musicalidade. Os artistas passam a incorporar elementos novos nas composições, instrumentos que eles pouco até então exploravam, objetos sonoros de percussão, gravadora, banda, astros da música, a internet. Então, assim, o século XX, ele dá uma compactada no que a gente vinha até então fazendo de inovação musical e fala, cara, esse é um século que aconteceu muita coisa do ponto de vista de música. Então, assim, não dá para dizer que não houve inovação, houve muita inovação. Agora, ela pode ser super disruptiva ou pode ser incremental, pode ser uma variação sobre o mesmo tema. Uhum. Mas Stravinsky mostra para a gente que é possível, sim, você romper com padrões estéticos e criar uma coisa nova, uma coisa genuína, uma coisa como a história da gravação da Serenata do Adeus. Quando você ouve aquilo, a Elisete Cardoso cantando, parece que é um recitativo de ópera. É tão refinado, existe uma orquestração tão bem executada e é uma referência à música erudita tão interessante que você fala, nossa, isso era música popular em 1956. Então, é importante a gente nunca negar a história e sempre aprender com ela. E hoje, eu acho que a gente tem um arcabouço do século XX que nos capacita a fazer muita coisa genial no século XXI. Então, é um chamado aos inovadores do ponto de vista musical para a gente ter mais liberdade, mais fluidez, mais intensidade, mais vigor emocional. Então, coisas que também o romantismo do século XIX nos trouxe. Quando a gente pega Puccini, por exemplo, né? Você tem todas essas questões que eu acabei de falar. Então, a gente vai renegar Puccini? Ao contrário, a gente vai olhar Puccini e vai dizer o que eu consigo inovar sobre essa liberdade, essa intensidade, esse vigor emocional de Puccini, né? Então, dentro desse pensamento da estética dos períodos históricos, pega o Stravinsky, né? Então, o que você considera o momento mais inovativo dele? Foi os primórdios, foi ali na primeira fase dele, na fase russa, você considera a fase mais inovativa? Cara, assim, ele tem um período neoclássico depois, e aí depois as obras dele são mais incrementais. Talvez a sociedade está caminhando nessa mesma direção, né? Você tinha grandes saltos, né? Como eu disse, assim, grandes inovações de pessoas, né? Aí depois tem um período ali, aquele período até que reflete a própria sociedade fordista no mercado ali, de trabalho repetitivo, né? As próprias transformações sociais. Aí depois você começa a ter começa nos anos 60, mais de 70 até os dias de hoje, essa coisa mais incremental de inovações incrementais, né, do que inovações por saltos, vamos dizer assim, né? Sim. Que você tinha anteriormente. Mas é isso, então, a gente teve inovações ele representa essas fases, e essa fase atual, né, pensando nisso também, e essa fase atual, né, um pouco mais pobre, vamos dizer assim, em termos de inovação na música, não representa também essa sociedade que a gente vem de incrementos que você está tendo no dia a dia, e que são pequenas coisas que acontecem, e também, né, e se a gente também não tem uma expectativa aí, por causa também meio sombria a sociedade hoje. Mas você vê, Maurício, se a gente pega, antes da gente retomar Stravinsky, se a gente pega a década de 80, que foi uma década icônica para a música do ponto de vista de produção musical, que bebe ali de toda a repressão da ditadura, então a necessidade de você codificar músicas, letras e sons para representar
um contraponto a um regime político. Então, olha a inventividade, né, que a gente teve em plena ditadura, década de 70, 80, foram décadas importantíssimas para a produção musical. E hoje a gente tem meio que um déjà vu dessa década de 80, em todos os estilos, mas quando a gente fala de música, vamos fechar, música brasileira, né, apesar da gente ter tido uma influência muito grande da música norte-americana nessa época, mas é uma música que hoje a gente referencia muito, os mais jovens ainda referenciam muito a década de 80, né? Então você tem movimentos culturais de resgate a essa expressão musical de liberdade da década de 80, quando a gente sai de um período de ditadura e tudo mais. Então, assim, essa inovação mais acelerada tem a ver, sim, certamente com o nosso contexto histórico. Quando a gente olha a evolução, a inovação musical no decorrer dos tempos, assim, a gente tem a primeira notação musical do ponto de vista de registro de 4.500 anos antes de Cristo, né? Então você tem lá a lira de Ur da Mesopotâmia, e existem hoje registros que tentam reproduzir os instrumentos da época. Assim, não dá para chamar isso de pobre. Dá para chamar que isto está inserido dentro de um contexto histórico de valores sociais, de valores antropológicos, Sim, de valores sim. estéticos de uma época, né? Então, hoje, a gente vive uma era digital. Então, nada mais natural do que ter uma música que tenha forte conexão com a digitalização, a tecnologia e, claro, com o que o Bauman, que é um filósofo que eu adoro, eu cito sempre, chama de tempos líquidos, né? Então, tudo é muito efêmero. Eu posso fazer uma composição musical no TikTok que pode ser genial, mas ela passa. E eu não estou preocupado com a perpetuação daquilo. É diferente de você falar de uma ópera, ou composições do Barroco, que até hoje ainda são executadas, ou as composições de Mozart, ou as composições de Bach. Então, assim, é uma música que é uma produção musical desenfreada, que a gente não pode chamar de pobre enquanto produção. A gente pode, comparando historicamente com outras produções, dizer que, do ponto de vista melódico, rítmico, harmônico, de contraponto, elas são muito mais simples do que a gente já teve menos antes. ricas, vamos dizer assim. Menos ricas do ponto de vista de o intrincamento, Acho né, complexa, musical. talvez, né? Não A rica. complexidade, são menos complexas, né? Mas isso tem a ver com a nossa era que é líquida, né? As coisas não são feitas para durar e tudo é muito volátil, né? Então eu acho interessante a gente olhar essas referências históricas, né? Saber o que significou a música na Grécia, né? A música pertencia aos deuses, então você não podia ter tudo era feito para os deuses, né? Era muito engraçado. Então hoje a gente fala a música é feita para os deuses, nossa, isso é uma grande, né? Esse cara cheirou, fumou, fez alguma coisa para estar falando um negócio desse hoje, porque nem mais a igreja tem o poder que teve na Idade Média, quando produziu, né, o canto gregoriano, que vem do Papa Gregório, o Papa Gregório I, né, que no século VI ele classifica e compila as regras de canto e tudo mais, que era para ser entoado nas cerimônias da igreja. Mas assim, a igreja também teve um papel importantíssimo. Quando a gente vai para a escola de Notre Dame, lá no ano de 1100, 1200, ali foi engendrada toda a polifonia dos motetos medievais que, na Renascença, explode. Então, imagina vocês, assim, se a gente vai para 1400, 1500, sem eletricidade, sem internet, o povo não toma banho, porque na época, inclusive, não tomar banho era uma questão de santidade. Tem curiosidades históricas muito interessantes. Então, as pessoas cultivavam piolhos na época, que eram chamados de pérolas de Deus, né? Então imaginem vocês esse ambiente histórico de monstros e de heresias, de inquisições. A música ela tinha que ser absolutamente sacra. Tudo que era profano dos trovadores era submúsica. E a gente precisa tomar cuidado para não fazer isso também hoje. Isso é submúsica. Não, é uma produção musical, ela tem o seu valor histórico. Agora, a gente aqui está fazendo um contraponto hoje com todo o aspecto erudito da música com o aspecto popularesco. E a gente não pode ter
preconceito sobre isso. Até o próprio nome popularístico que eu usei é um indício de preconceito. É errado usar isso, né? Então, imagina, né? Quando a gente tem... Cara, tem coisas maravilhosas assim que dá para ouvir. Por exemplo, o Vespro della Beata Vergine. Existe um compositor chamado Claudio Monteverdi, que é um cara que foi mestre de capela da Catedral de São Marco, em Veneza. Quando ele compõe e executa o Vespro della Beata Vergine para 8 vozes, para instrumento, aquilo é um soco no estômago para a sociedade da época. Assim como foi Stravinsky no começo do século XX. As pessoas não esperavam aquilo, porque a música, então, as dissonâncias, eram meio que... Existe uma lenda que muitos teóricos dizem que não é verdade. A gente tem uma expressão chamada diabolos em música, que é uma dissonância de uma terça, né? Você divide a escala Na no música. meio. Isso. Então, assim, é o diabolos em música, né? O diabo na música, porque se Deus é perfeito e a música é feita para Deus, a música logo tem que ser perfeita. Mas isso eu particularmente não acredito, acho que não faz muito sentido essa expressão ter surgido na Idade Média. Muitos teóricos também dizem que isso não tem muito a ver, mas quando a gente tem a riqueza, quando a gente sai do canto gregoriano, a escola de Notre-Dame, começa a trazer essa polifonia para os motetos sacros medievais, e a gente explode com a polifonia da Renascença, cara, isso é lindo demais, né? Então, assim, e que tem a ver com, de novo, os valores históricos, a valorização do homem, das formas, do classicismo, tem tudo a ver com a expressão humana, né? Então, isso é muito bonito. A gente tem que olhar com muita beleza e com muita humildade para essa produção estética, porque importa o que ressoa no outro, né? A vaidade, ela é ruim do ponto de vista de produção. Se aquilo é capaz de tocar o outro, você não pode dizer que essa música é pobre ou não. Se aquilo tem valor para o outro, aquilo é muito importante. Então, a gente tem que olhar sempre com muito respeito, né? E saber que a música ela cumpre um papel social muito mais do que estético, como representação de uma era. Por exemplo, né, no Barroco, ali no século XVII, quando o Barroco ele traz novas mudanças, né? Depois da época renascentista, quando a gente tem os interesses lá para a razão, para a ciência, o conhecimento do ser humano. E o Barroco ele traz outras mudanças, as óperas, as orquestras de câmara vão surgir nesse período de uma maneira mais estruturada, e o próprio virtuosismo dos músicos. E por quê? Quando a gente olha as áreas barrocas cheias de melismas, coloraturas, né, e verdadeiras peripécias vocais, essa é a época dos castrati, que eram os homens que eram emasculados para permanecer com um timbre bastante agudo, né? E a gente tem aí Farinelli, os grandes cantores dessa época, mas os verdadeiros os músicos faziam essas peripécias, esses malabarismos para chamar a atenção da plateia. Nessa época, a plateia não ficava quietinha como a gente tem hoje na sala de concerto. As pessoas conversavam, bebiam, comiam durante as óperas. Então, assim, o aspecto rebuscado da história era muito para chamar a atenção. Então, as áreas de confronto, né? E aí o Barroco ele começa a estruturar essas áreas muito clássicas da ópera, né? A área da carta, a área da loucura. Então, assim, é muito a área heróica. Então, assim, a música barroca ela tinha uma função muito específica ali também, né? O virtuosismo, os malabarismos, de novo, dentro de um contexto histórico que é muito interessante. E aí depois a gente tem classicismo, né? Falando aqui pela história da música, a gente volta para a objetividade, volta para o equilíbrio, volta para aquela clareza formal, os conceitos gregos de novo, né? A música instrumental, orquestras com maior destaque. E o interessante é que isso é reflexo de toda a sociedade, né? Você vê os palácios lá na Europa do classicismo, sim. Eu acho meio sem graça, tá? Tudo retinho, tudo bonito. O barroco jamais. Você prefere uma coisa mais barroca, é isso? Um pensamento mais esférico do que um pensamento tão linear, muitas vezes. O barroco é essa profusão, né? Quando a gente pega o rococó tardio, nossa, assim, a gente tem uma profusão, uma complexidade estética. E olha que interessante, você falou da arquitetura. Quando a gente compara a produção arquitetônica com a produção musical,
barroca, elas se conversam muito. E isso também tem a ver com a música. Quando a gente pega o Art Deco e olha a produção musical nessa época, o dadaísmo e a produção musical, as coisas conversam muito, né? Existe uma corrente histórica, eu gosto muito de história, mas tudo que vem da linha do Le Nouveau Histoire, a história nova, é muito interessante, porque ela olha esses movimentos de uma maneira como tudo estava acontecendo ali, né? Naquele momento, o que as pessoas comiam, o que elas vestiam, o que elas faziam, quais eram os temores, quais eram os medos. Então, é muito, muito importante a gente perceber que a música é uma produção humana, né? Então, quando a gente fala lá que a nossa espécie, para sobreviver, precisou atuar em grupos, a gente lança a mão de sons, de ritmos, de melodias para buscar essa harmonia que a gente precisava, né? Então, assim, a música, ela é, antes de mais nada, uma inovação que nos une e que ela surgiu na evolução histórica do ser humano para nos unir. E ela Então, continua fazendo isso hoje, né? Quando a gente vai para as raves, para uma sala de concerto, para um show intimista ou para Bruno, mas amigos, a gente recebe as pessoas com música em casa, né? tem uma questão interessante que você mencionou anteriormente, e é uma questão que já vinha na minha cabeça antes, contar inclusive um caos aqui, porque uma vez eu fui num teatro lá em Guarulhos, eu morava em Guarulhos, e era um teatro que tinha recém-aberto, então era muito popular, assim, realmente muito popular. Todo mundo acabava indo lá, e era interessante, porque assim, as pessoas que não estavam acostumadas, por exemplo, a ver orquestras, óperas, tudo mais, eles acabavam indo, porque os concertos, tudo mais, era de graça. Então, Que legal. era uma iniciativa incrível. Muito porém, eu estava uma vez num concerto lá, eu não me lembro o que era, talvez fosse bar, eu não lembro. Mas no meio do concerto a gente tem aquelas pausas, né? Uhum. E não necessariamente você acabou uma parte e está indo para outra. Às vezes é só uma pausa, um silêncio. São pausas entre Isso, movimentos. pausas entre movimentos. Então, Uhum. nessas pausas, as pessoas que estavam lá e não estavam acostumadas com como funciona um concerto de música clássica, Uhum. elas batiam palma, elas gritavam e tudo mais. E é muito interessante, porque assim, aí a pessoa que estava regendo a orquestra, lá o maestro, parou um momento e falou: então, gente, quando a gente está falando de música clássica, funciona assim. E explicou para as pessoas Que que legal. eles não devem bater palma. Uhum. Eu não, sinceramente, eu não acho legal. Eu acho que, inclusive, isso traz uma elitização É, da coisa que, assim, aí depois as pessoas criticam. A sociedade mas critica as depende, pessoas por não assim. gostar, por exemplo, da É, música clássica, não estar perto da e, música clássica, mas a música clássica ah, traz regras e traz agora, imposições que não são necessárias. Como você disse, Pedro, ela era uma música normal, ela era uma música é, popular antes. mas ela é uma música normal, né? Então, Digo, assim, uma música popular, digo, uma música é, que é deglutível. tem uma coisa que é educação e cultura, né? Então, assim, depende muito de como esse maestro fez. Se ele fez como uma forma de trazer um pouco de informação para essa plateia e incluí-los como participantes do concerto, isso é muito legal. Se ele fez de uma maneira arrogante, seguramente não foi. Porque o que acontece? É, bom, aí a gente tem que encarar os nossos problemas históricos de educação Origens. básica, né? Educação básica brasileira. Não precisa nem falar de origem, viu, Maurício? A gente está falando agora, né? Enfim, a educação de base no Brasil é catastrófica, né? Quando a gente compara com uma educação de base de uma cidade pequena na Alemanha, é outra história. Então, as crianças têm acesso à educação musical. Isso é parte do contexto. Elas aprendem o que são estilos musicais. Elas têm aula de instrumento musical. Então, assim, a música erudita no Brasil, ela é bastante distanciada das massas por uma questão de educação, por uma questão de formação. Então, assim, na minha época, eu tenho 46, não sei o Maurício se tocou na fanfarra da escola. Eu estudei em escola pública.
Na minha escola tinha fanfarra. Tinha. E tinha ensaio da fanfarra toda semana. Então, assim, que escola pública hoje você vê com a fanfarra? Então, assim, a gente não pode hoje dizer que o hip hop que é o funk. Eu fico puto quando as pessoas falam, porque o funk, essa música que não presta. Não, peraí, alto lá. Assim, essa música é a música que é produzida por pessoas que elas gostam e a música que elas têm acesso e que elas executam. Então, assim, o erro não está na audiência, o erro está em quem não formou essa audiência. Então, no Brasil, a gente precisa formar. Você sabe que uma vez eu fiz um projeto cultural chamado... não vou, acho que era uma coisa super, era uma historieta chamada, era Gaspar e os Bonecos Cantores, que era uma coisa assim, que a gente falava de ópera, e o Gaspar era um artesão, e ele fazia bonecos, e ele começa a lembrar de histórias da vida dele, uma coisa super emocional, super digerível, né? Você falou deglutível. O espetáculo era feito em praça pública, e eu fiz algumas vezes no interior de São Paulo, para quem quisesse ouvir. E sabe o que a gente executava, do ponto de vista musical? Áreas de ópera. Mas era dentro de um contexto que, do ponto de vista de vínculo emocional, aquilo criava pertencimento às pessoas. Elas se identificavam com aquelas histórias, que são histórias universais, de amor, de tristeza, de perda, de saudade, de excitação, de alegria. E ali a gente colocava trechos de área de ópera. E o objetivo do projeto, porque isso foi executado, foi um projeto para ser executado por secretarias de educação, era potencializar o acesso da música erudita para públicos que não tiveram a oportunidade de acesso à música erudita. E é muito interessante porque, assim, a minha família, eu não tenho uma formação erudita nos meus pais. Diferente lá do pai do Stravinsky, que ele foi músico e muito por herança do pai dele, o meu pai tem uma formação musical, mas é uma formação musical completamente diferente da música erudita. É um cara de música de raiz, ele pesquisa tradição oral que não foi documentada, é um excelente declamador, violonista e tal. Mas assim, eu me lembro que com 9 anos eu pedi para minha mãe me dar ela perguntou o que eu queria de aniversário. Eu falei, olha, eu quero o disco da Missa Solene de Beethoven que está na loja tal. E eu morava numa cidade de 12 mil habitantes. Era um disco que ninguém comprava, já estava lá. Qual a cidade? Cara, eu nasci em Viradouro, Maurício, uma cidade bem pequenininha no interior de São Paulo. E eu tenho disco até hoje, tá? Eu tenho disco até hoje. E assim, assim, sei lá, cara, assim, era alguma coisa que esteticamente aquilo ressoava com a minha alma, com a minha manifestação artística, com a minha identidade enquanto pessoa. E aí, com 10, 11, 12, eu estava ouvindo Bach, Beethoven, e assimilando isso dentro da minha formação musical, que vai até hoje. Eu cantei muito tempo depois da Escola Municipal de Música e durante a Escola Municipal de Música em coros. Cantei durante 10 anos no coro da cultura inglesa. Tive a oportunidade de gravar alguns CDs com um repertório brasileiro de missas que foram produzidas na região de Itu, de fazer esse grupo de música barroca, que foi muito legal. Mas, assim, o meu compromisso com a música, isso é uma coisa minha, não é muito com a música, né? Eu gosto muito de compartilhar conhecimento. E eu acho que se a gente faz isso no nosso micro-universo, né, impactando algumas pessoas, que é o que o governo deveria fazer, né? A gente precisa ter aula de arte, a gente precisa ter aula de música, a gente precisa ter aula de expressão artística. Não é aula de educação artística, copia o quadrado. Cara, assim, as expressões naturais das pessoas, é isso que a gente tem que resgatar. É isso que vai trazer um ser humano flexível, resiliente, adaptável, que a gente precisa hoje nas companhias. Então, você encontra executivos que são binários. Executivos que não são capazes, algumas vezes, de fazer análise. Por quê? Porque a educação dessas pessoas foi na base do decoreba. Do formalismo, né? Do formalismo. Que não partiu de uma educação libertadora a partir da arte, né? Que é o que se que fala. Tem muito você parte da educação... a partir da arte. É claro que o formal vai ser importante ali, que você tem que ter
Mas só que a Claro. partir não é a partir do formal, é a partir da arte para o formal, e não do formal Então, para... porque a arte ela também tem o Depois seu eles dizem. rigor. A Uhum. arte também tem o seu rigor e é Tem a importante isso. matemática por Então, trás da própria quando a gente música. fala de uma disciplina Ah, como contraponto, por aham. exemplo, e a gente olha isso em diferentes estilos musicais, tem a gente consegue identificar, opa, peraí, olha que harmonia interessante isso nessa composição popular. Mas você vê que tem formação Você só musical ali. consegue Então, ser assim, criativo e inovador se você tiver a teoria e a técnica necessária para isso. é como os pintores, por É. exemplo, né? Você olha a trajetória dos pintores, a grande maioria começa com uma reverência aos pintores do A classicismo, do imitação, romantismo. né? Exato. Olha o Stravinsky, Depois, né? Olha o Stravinsky. Ele Olha o começou. Stravinsky, olha o Stravinsky. Então, assim, e aí você tem liberdade. Quando você tem esse caldo, esse alicerce que te dá essa sustância para ir, você vai para a inovação com muito mais propriedade. Eu costumo dizer, como executivo, e como um cara que fundou uma empresa de design de inovação, que inovação é técnica pura, é processo. Né? Então, assim, não estamos no oráculo de Delfos para ficar ali pitonizando uma profecia, né? Então, assim, criar ideias é a parte mais fácil, gente. Executar, ter uma ideia de um acorde, putz, olha, passou um carro, o passarinho cantou, me deu uma ideia de uma melodia. Mas vamos colocar isso numa estrutura formal, é, musical, né? musical e também no mercado, no próprio mercado, se você for pensar, você gera uma inovação. Você pode gerar uma invenção, mas ela não necessariamente é inovação, né? O que você está falando aí, que você viu o acorde, você É, viu não sei o quê. Agora, você colocar lá para o negócio sair de fato, né, para venda, né, no caso do mercado, sim. ou sair para a Até para música. registro, né? Assim, a gente não pode ignorar as É, primeiras notações musicais, que a gente não usa mais as notações musicais gregas. A própria palavra, o ritmo da palavra determinava o ritmo das primeiras notações que a gente tem na Grécia, com lira, com pandeiro e tal. Quando vem o Papa Gregório VI, ele começa a estruturar muito mais em Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e aí ele começa a trazer uma estrutura musical um pouco mais formal. Mas depois, quando o barroco vem com as estruturas mais parrudas, e depois o classicismo, com o protagonismo do piano, às vezes, nas orquestras, é fundamental a harmonia e o contraponto como técnicas de composição musical. E a gente só produz o que produz hoje porque tem essa história para trás. E isso que a gente A está gente só falando produz. só de história de música ocidental, né? Cara, excelente ponto. Quando eu falei para você da lira de Ur, né, na Mesopotâmia, é outra história, cara. Uhum. Assim, é outra parada. A gente tem semitons, a gente tem comas, né? Que são semitons dos semitons, que é um negócio que no Ocidente a gente não tem ideia no cotidiano do que significa isso. Então, aquela música cheia de microsons, dessas comazinhas, cara, isso é tão rico e fala tanto com a história do Oriente, que a gente vai dizer que isso não é música, pelo amor de Deus, né? Então, assim, tem uma coisa interessante, tem um livro sobre história que é um cara do Museu Britânico, ele pega 100 objetos e ele conta a história da humanidade a partir desses objetos. Tem uma história de um objeto egípcio, ele fala, olha, o motivo pelo qual os egípcios expandiram tanto o seu império, tanto a sua conquista territorial, é que os egípcios, quando conquistavam um povo novo, eles valorizavam a cultura. Então é como se a gente dissesse, né, se vocês me conquistassem aqui, você pegar, um óculos verde, não, tira esse óculos verde, vamos colocar um óculos preto. Óculos verde não pode ser usado, que é o que a gente teve na América Espanhola. Os espanhóis chegam, eles forçam os maias e os astecas a destruírem os objetos de adoração e tudo aquilo que eles tinham, inclusive de produção musical, para fazer aquilo que era correto do ponto de vista cristão ou do A ponto de gente vista vê isso desde de Roma, né? sociedade civilizada, que é uma grande uma Sim. sacanagem, cara. É. Então, assim, né, os egípcios já nos ensinavam que você precisa respeitar a cultura dos outros, né? Então, e foram quem foram, né? Então, é importante a gente olhar tudo com
com muito respeito, porque a arte, ela é uma expressão tipicamente humana, a música é uma expressão tipicamente artística, e a gente precisa, e é uma evolução cerebral nossa. Então, assim, é algo muito proprietário. Então, é muito importante a gente respeitar essa história que nos antecedeu, tanto no Oriente quanto no Ocidente, e pegar esses ícones, como a gente pegou Stravinsky hoje, para falar, cara, como esse cara foi um subversivo, como ele foi um inconformado. E aí, cara, tinha Nijinsky dançando, sabe, assim, eu queria ter estado lá, porque eu não sei qual seria o meu comportamento, mas deve ter sido um momento tão importante para aquela França, para aquela Paris, tão esteticamente moldada, tão formal, em 1913, que deve ter sido uma ruptura danada, né? Do ponto de vista de cenário, de coreografia, de música. Foi chutar um pau da barraca de uma maneira categórica, né? Foi com categoria. Eu ouvi, nessa preparação que a gente fez, eu cheguei a ouvir a Sagração da Primavera pela Orquestra de Berlim. Maravilhoso. Nossa, é uma coisa que dá um choque em você, né? Você fala assim, até hoje, Maurício, quando a gente executa, às vezes, o começo da Sagração, você sente o desconforto das pessoas, porque assim, isso que o Edu falou é muito sério. Assim, a gente tem uma característica de colocar rótulos nas músicas, entendeu? A funk é música de comunidade, é música de periferia, de gente pobre. A ópera é música de velho, rico e judeu. Assim, esse preconceito é uma bobagem tão grande. Assim, a gente tem que reconhecer que houve muitos músicos judeus, porque a música faz parte dessa cultura, assim como a música faz parte hoje de algumas igrejas que a gente tem muito músico hoje em orquestra que começou tocando porque tocava no coral da igreja. Então, assim, a educação musical saiu da educação de base, que deveria ser algo promovido pelo Estado, e começou a ser promovida por entidades nichadas. Isso está completamente errado. Assim, a gente vai dizer hoje que a produção musical brasileira é pobre, que os brasileiros são míopes, porque eles não têm formação musical. Não, a gente vai dizer que o Estado brasileiro não dá a formação adequada para que a produção musical brasileira seja feita e seja sustentada. Tem que ser sustentada. Eu penso que tem um ponto aí nesse meio, é a questão da massificação também. Quando você massifica e você estabelece padrões para o mundo inteiro, de um padrão, você diminui a pluralidade, a diversidade. Eu acho que em termos de formação, como é que você massifica? Maurício. Como é que você massifica uma coisa e ao mesmo tempo você diversifica, né? Vamos dizer assim, diversifica e torna uma qualidade maior, né? Esse ponto para mim é tão sério, Maurício. Esse ponto para mim é tão sério e é tão importante do ponto de vista de formação de audiências, de plateias, de qualquer estilo musical. Então, assim, eu cresci, eu tenho um irmão que tem 4 anos de diferença de mim, eu cresci ouvindo rock, porque ele adorava rock. E a gente dividia o mesmo quarto, e aí eu era do outro lado completamente oposto. Então, assim, que bom que ele ouvia Sex Pistols, porque eu sei o que significa Sex Pistols na minha formação. Que bom que ele ouvia Ozzy Osbourne, porque eu sei o que é Ozzy Osbourne. Então, assim, a gente não pode... Que bom que meu pai tem uma formação de raiz, porque eu sei o que é uma formação de raiz. A minha mãe já adora as divas do rádio, e toda a minha história com rádio e música de rádio vem pela formação dela. Então, assim, olha aqui, por que eu preciso descartar coisas quando a soma e o antagonismo das coisas é o que me leva para a inovação? Inovação não existe no consenso. Para inovar, eu preciso de paradoxos. Então, o papel da formação... A gente vai para a Europa, gente, infelizmente, qualquer boteco, você passeia em Firenze, você passeia nas pequenas cidades alemãs, você tem lá pequenas orquestras de câmara executando ad libitum ali, você tem numa praça uma coisa executada de uma maneira absolutamente natural, despretensioso. Então você fala, você quer ver uma coisa que é bacana que a gente tem no Brasil? Vai para Recife e olha os altos de Natal, as pastorinhas, o alto de Natal, que é um negócio brilhante. Então, assim,
olha a produção musical do Recife, dos Caboclos de... Isso que eu ia falar, assim, falta um pouco também da gente olhar para o que a gente tem, que é porra, muito maravilhoso. Por exemplo, a gente tem cordéis e tudo mais. que é demais, gente. Recentemente eu estava vendo o O Suassuna falando folclore sobre no Morro isso. do Querosene, perto da USP, tem. Exatamente, tudo isso. Que, vamos dizer assim, tem músicas que são incríveis, não deixam nada a desejar para autores clássicos, né? Sim. E a gente olha para isso como uma coisa, sei lá, subentendida. A gente olha com Com preconceito, Edu. preconceito, exatamente. Essa é a todos Mas fala palavra. assim, o nós, povo não tem cultura, mas é cultura. Essa É cultura é cultura. uma cultura sabe? Então, assim, o representativa. folclore, Maurício, você falou do folclore, o folclore foi bastante importante na produção musical de 1930 para cá, desde o modernismo, a gente resgata muito esses valores da brasilidade e tudo mais, né? E tem muita composição erudita sobre folclore. Então, gente, Oswaldo Lacerda, que tem coisas brilhantes, lindas. Quando você pega a Guerra Peixe, quando você pega o próprio Villa-Lobos, Villa-Lobos, né? assim, João Pernambuco, pessoas. cara, nossa, tem Hernani Braga, tem tanta gente bacana que você fala, assim, sobre Iemanjá, sobre Yansan, sobre o Certa Vez de Montaria, sabe? Baden-Powell. Assim, Iemanjá em ação muito do samba também, você tem. Baden-Powell, né? Se a gente viu então, cara, Baden-Powell com as assim, em composições cima da incríveis. nossa Até o fundo de brasilidade. quintal. Por que não? Por que não? Então, Essa é a questão. Por que não? por que não? Aí você pega, É. quer pegar mais recente? Pega um quarteto em si, por exemplo, um MPB4. Uhum. Cara, olha que riqueza. Eu acho que se a gente for mais recente ainda, a gente pode pegar, por exemplo, meninas como a Isa. Não sei se você já ouviu, Mas o Pesadão, eu estava qualidade conversando sobre o maravilhosa, uma funk qualidade Pesadão aqui com o Falcão. Afinadíssima, Eu acho, menina. Afinadíssima. E não é, ela tem bases. Outro dia eu vi uma live dela com o Gil, assim. Eu fiquei boquiaberto. Eu vi eu não também, conhecia. da Mastercard, né? Isso, Foi exatamente. muito legal. Eu não conhecia ela direito e eu fiquei surpreso. Assim. Eu A gente gosto não do se Pesadão. surpreende, cara. É muito legal. Eu acho muito legal. Então, assim, eu acho eu acho não, eu tenho convicção de que à medida que deixarmos de ser uma sociedade menos preconceituosa, a gente vai ganhar muito, porque a nossa sociedade é extremamente preconceituosa. Tem uma questão hoje em dia, né, que tudo é fiscalizável. Se você pensando em dois contrapontos, é muito chato isso, gente, pelo amor de Deus. Então, muito chato. Você pega a época da ditadura, você tinha um poder central que te impunha uma censura e você tinha um controle lá. Hoje, as informações vêm por todos os ramos, mas, ao mesmo tempo, né, tem essa história de fake news, mas você é muito... Parece que você está num Big Brother, né? Vamos dizer assim. A vida das pessoas, você não pode publicar nada que vem umas pessoas sob ataque. Vem sob ataque de tudo quanto é. Então, até que ponto essa questão que não dá para confundir momentos históricos, né? Você tinha aquele momento que tinha um poder central que tentava controlar, e hoje em dia esse poder é difuso, mas estão nas próprias pessoas, né? Até que ponto as pessoas são diferentes daquela época nesse sentido, né? Será que já não representavam mais ou menos uma ideia nesse sentido? E hoje, por causa da informação, ela é difundida e permite que essas pessoas se expressem dessa forma. Mas a arte não é sobre isso, Maurício. A arte não é sobre isso. É sobre expressar, independente das dificuldades ou do que é imposto. Desculpa. O seu computador está concordando com você. O meu cachorro está concordando comigo. Cadê o cachorro? Deixa eu mostrar aqui. Hoje ele vai aparecer no podcast. Qual é o nome da criatura? Ozzy. Gente, Ozzy, cara, que demais. Muito legal. Olhar expressivo do Ozzy, cara. Olhar expressivo. Olhar expressivo. Incisivo, né? Incisivo. Então, essa questão do... O Ozzy entrou e tirou a nossa ginga. Tirou meio fora do jeito do Ozzy, né?
pô, você não pode participar do podcast. Então, essa questão da sociedade. E aí a gente volta à questão do próprio ser humano, né? Vou voltar para o Hobbes. Vamos voltar. Falar do Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem. Né? Ô, Essa Maurício, questão, mas ou assim, do Rousseau, então, ou do Rousseau, né? Que vamos o assim, que você está falando, assim, tem uma coisa muito legal que é a produção massificada de conteúdo. Isso é um fato que a gente nunca antes, como diria o Lula, nunca antes na história desse país, nem na história desse planeta, a gente teve essa democratização. Ao mesmo tempo, você tem, e essa conversa, acho que é um outro podcast, que tem toda a produção de chatbots e bots e fake news, que são uma praga e detonam toda essa expressão. O território muito líquido e propício a mágoas, ódio, agressões gratuitas e fortuitas na internet. Então, assim, a gente teve um deslumbramento com a internet e hoje a gente está tendo uma certa decepção com a internet, porque se eu disser lá no seu perfil, pô, Maurício, eu não gostei dessa roupa que você está usando, olha, já podem vir 300 pessoas dizendo, quem é você para dizer isso? Você não entende de moda. Porque quem é você para criticar o Maurício? Assim, cara, assim, hoje a gente vive num policiamento. Ontem eu estava assistindo um documentário sobre a noite LGBT da década de 80, do cara que fez um documentário bárbaro chamado São Paulo em Hi-Fi. Eu vou me esquecer do nome dele agora, infelizmente. Mas o nome do documentário está aí. E numa certa altura lá, todo mundo jovenzinho, sendo entrevistado em 2012, não sei o que, e aparece uma senhora, que deve ter lá os seus 59, 60, por aí, e ela diz, vocês estão... Na Augusta, tá? Vocês estão achando que isso aqui é novo? Vocês estão achando que vocês estão abafando aqui? Amor, eu já frequentava essa Augusta a 120 por hora. Então, assim, então, assim, é muito... A gente tem que respeitar, mas tem que estudar. A única maneira de respeitar o passado é estudando o passado. A única maneira de inovar em música é entender os inovadores que fizeram história na música. A única maneira de respeitar o funk é entender e estudar o funk. Porque senão a gente vai... Quem sou eu para julgar uma expressão? Senão é só preconceito. Senão é só preconceito, cara. Essa ideia Paulo Freireana, vamos dizer assim, né? Porque você... Total. A grande revolução da educação está na base do cara. Você vai fazendo, entendendo onde que ele está, naquele momento, mas agora, a partir daquele momento... Aí ele vai ter uma educação libertadora. A partir daquele momento... Mas quem sabe agora que a gente tem um ministro da educação pastor, a gente não tem uma educação mais libertadora, né? Do Mackenzie. Dê aula lá. Gente, mas assim, não pode. A gente precisa não ter preconceito com nada. A gente não pode dizer que não ser cristão não é uma coisa boa. Assim, tudo bom se leva para o bem. Tudo é bom se a própria frase do Papa, Bula. A própria frase do Papa. Ele falou assim, tem ateu que é melhor do que cristão. O Papa Francisco falou... Quando pegaram lá o Papa... Pegaram o Papa no voo é péssima frase, mas quando entrevistaram o Papa, ele perguntou, o que você acha dos gays são pecadores? Ele falou, mas quem sou eu para julgar? Quem sou eu para julgar, cara? Eu sou fã desse Papa. Eu também gosto muito dele. Do argentino. Assim, aí vem me dizer, sabe, essa bobagem de direita e esquerda, de preto e branco, a gente está perdendo nuances da vida, essa polarização ridícula, sabe? Então, assim, cara, se a música é boa, não importa se é de Stravinsky, não importa se é da Isa, não importa se é do Só Pra Contrariar, do Zezé de Camargo e Luciano, se aquilo te faz bem, se aquilo é uma produção genuína e cultural de um povo, aquilo tem que ser respeitado, valorizado, porque aquilo nos representa. Eu acho que essa frase acabou com o podcast. Eu acho que é exatamente isso. Cara, é muito importante respeitar. Então, assim, a gente tem que bater muita sola de sapato e ver as expressões musicais do sertão da Bahia, né, do Cariri, tem coisas lindas. Da Amazônia, interior do Pará, gente, a música do interior do Pará é outra história. Acabei de fazer um trabalho agora antropológico e etnográfico sobre o Pará, interior do Pará. É outro planeta, cara. Então, assim, a gente fica aqui achando, né, que tá surfando, que mora em São Paulo, tá no... te enxerga, paulistano. A gente tem que pensar
como Alexandre o Grande, que deixava, né? Vamos pensar que deixa as culturas, né, florescerem. Deixa florescer, não olha com preconceito, não. Então, vamos lá com as considerações finais do nosso querido Bula, né, nesse podcast que eu estou achando simplesmente sensacional. Mas já está acabando, é isso? A gente vai fazer outro, Maurício. Vamos fazer outro. Vamos falar sobre música de novo, sobre arte, sobre história, sobre brasilidade. A gente precisa fazer a combinação para, né, a gente vai se ser preparar, um né, dada a cultura buliana. Olha, cultura buliana. Foi muito gostoso, cara. Assim, de verdade, o tempo passou e eu nem percebi. Então, isso é muito legal. Vocês têm um papo delicioso, foi bem bacana. Eu poderia ficar falando aqui com vocês muito mais tempo, ouvindo vocês muito mais tempo, mas acho que por hoje a gente tem que ficar com essa inspiração de Stravinsky, saber que foi um cara subversivo, que nós podemos ser subversivos, que preconceito não leva a lugar nenhum, que isso é uma grande de uma bobagem. Preconceito sufoca a inovação, preconceito é de gente míope, é de gente careta, é de gente que não tem mais o que fazer do que ficar colocando barreira onde não precisa. A gente não precisa de barreiras, a gente precisa de liberdade criativa. Falando de música, falando de negócios, falando de arte, falando de conversa, precisamos nos manifestar na nossa plenitude humana, que a gente é bonito demais, né? Cada um de nós é um universo e a gente não pode ter vergonha de expor o universo de cada um. Então, é isso que a gente tem que fazer, viver com sabedoria e viver com dignidade, respeitando o outro. Sabe aquela história, né? O meu direito, a minha liberdade termina quando começa a sua. E isso é uma verdade. Então, assim, se o meu bem é para um bem coletivo, não é para um bem individual, se nós somos de fato solidários e se essa pandemia pode nos ensinar alguma coisa, é o aspecto ancestral de como a gente juntos nós somos muito melhores e mais fortes e mais poderosos do que qualquer um de nós isoladamente. Nós somos muito mais brilhantes juntos do que isoladamente. Então, talvez eu falei, o Edu me falou sobre o Oriente, né? E a gente falou também sobre a Grécia e, claro, que falamos de Stravinsky, mas tem um epitáfio, né, de grego chamado de Saikilos, e a letra disso é muito legal. Isso tem gravado, isso é de 450 a.C., e a letra diz o seguinte: enquanto viveres, brilha. De todo não te aflijas, pois curta é a vida e o tempo cobra o seu tributo. Isso continua sendo válido desde 450 a.C. até agora. Então, assim, as primeiras notações musicais surgiram dali. Saikilos está um pouco mais recente, no 4000 ano 4º a.C., mas hoje, em 2020, a gente tem a obrigação de saber que a vida cobra o seu tributo e a gente tem que fazer a nossa parte. Então, muito obrigado por terem me convidado. Contem comigo para novas conversas. É um grande prazer compartilhar essa conversa com vocês. Muito obrigado. Bula, muito obrigado. Vamos aplaudir o Bula. Isso precisa, realmente é digno de aplausos. O meu cachorro também está aqui. Esse final do podcast, até o cachorro veio, né? Aqui despedir. Porque ele até ficou inspirado com o Bula. O Bula nos inspira. Né? Olha, você sabe que eu te falei do epitáfio do Saikilos? Existem algumas gravações. É bem interessante, vale a pena dar uma fuçada nisso. No YouTube deve ter alguma coisa. E é uma frase que faz tanto sentido para a gente hoje, né? A vida é curta, a vida cobra o tributo. Você sabe que quando você falou isso, eu lembrei do Samba da Bênção. Do Vinícius de Moraes, que ele fala, vai contando a história do samba, ele fala assim, não, mas a vida, não sei o que lá, nada como esperar uma mulher, mas depois ele vai lá e fala assim, a vida é uma só. Eu só acredito que uma vida só. Alguém veio, voltou, eu só aceito um papel passado de quem voltou, para mim provar que não é uma só.
Mas a vida é uma só. Então eu lembrei do Samba da Bênção do Vinícius com Baden-Powell. Meu amigo. Ótima referência. Muito Então é isso aí. Obrigado, Bula. Gente, obrigado, Du. Obrigado, Foi incrível. Muito bom. Irreparável. Incrível episódio. Irreparável. E que a gente siga sem preconceito, que a gente é cheio deles, né? Quanto mais sem a gente fala de preconceito, mais a gente tem que... Eu acho que a gente tem que pensar todo dia que preconceito eu deixo hoje e não levo para amanhã. É um bom exercício. Sensacional, Bula. Sensacional, muito bom mesmo. Valeu. Obrigado, então, viu, meninos?